Bem-vindos a mais uma aula de hoje de estágio na educação infantil, né? Então, nós vamos trazer algumas reflexões. Nosso assunto de hoje vai tratar de algumas reflexões dentro do campo da educação infantil, certo? Já peço que você faça alguns registros, mas principalmente preste bastante atenção nos pontos que são aqui abordados, tá? Porque qualquer dúvida depois você pode estar entrando em contato e colocando as suas dúvidas, sabe? No momento pertinente, tá certo? Não deixe de curtir a aula, tá? Não deixe de curtir essa aula. Se inscreva no canal se você deseja ver os próximos vídeos, né? Ficar sabendo logo assim que forem postados, você já ser notificado, receber essa notificação sobre esses vídeos. Então você aperta no sininho, tá? Mas não deixa de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo dentro do âmbito educacional, né? Essas experiências, desses estudos necessários a todo professor, ok? Bom, então vamos lá. Nós vamos tratar sobre a educação infantil. E eu quero colocar com vocês, fazer apenas algumas reflexões, alguns pontos, tá? Até recapitulando algumas coisas que já foram faladas, mas que às vezes um compreende uma forma, outro compreende outra, e isso ainda não fica, não está bem, digamos assim, claro, ou bem compreendido para a pessoa, né? Bem consolidado, essa é a palavra. Ainda não ficou consolidado, né? Então, é importante que você preste bastante atenção, pense a respeito, tá? Sobre os assuntos que serão apresentados aqui. Logo em primeira mão, eu quero trazer para vocês novamente, né? Refletir com vocês novamente a respeito de agora o que a BNCC coloca sobre essa divisão na educação infantil. Antes a gente simplesmente dividia entre pré-escola e educação infantil, mas como pré-escola e os bebês, né? A creche. Mas agora, com a BNCC e com o fato das creches elas pegarem as crianças desde muito pequenas, então a BNCC ela apresentou, como nós já vimos, essa divisão em 3 grupos, né? Os bebês, né? Que é aquelas crianças de 1 ano a 1 ano e pouco, né? Até quase 2 anos. As crianças bem pequenas, que é o segundo grupo, né? Que é aqueles de 2 anos, né? Até 2 anos e pouco, até quase 3 anos, 2 anos e 11 meses. E nós temos 2 anos não, 3 anos e 11 meses, de 2 anos a 3 anos e 11 meses. E nós temos o terceiro grupo, que é o das crianças de 4 para 5 anos de idade, né? Até 5 anos e 6 meses. Os 5 anos e 11 meses. Então, nós temos 3 grupos aí. Então, que reflexões eu quero fazer a respeito dessa compreensão que o professor dessa educação infantil ela precisa ter, tá? Então, vejam só, se eu sou professor do primeiro grupo, que é dessas crianças ali, bebês, né, que vai de 1 ano e até quase 2 anos, eu não posso esperar que essa criança venha ali querer aprender letras e números, gente. Porém, esse professor que está ali, dentro trabalhando ali dentro dessa área de bebês, né, de se tratando de bebês, ele está ali com um cuidar, mas não simplesmente está cuidando sem ter algo ali a estar trabalhando com a criança.
O toque que ele faz, né, a troca de fralda, é importante ele estar ali pedindo, perguntar à criança se ele pode trocar a fralda. Né? Eu posso estar ali trocando fraldas porque querendo ou não, é um estranho. E é claro que eu não vou, que essa criança ela vai, não se trata dela dizer pode ou não pode, porque ela às vezes nem a fala desenvolveu. Mas ela não se sentir violentada ali naquele processo, né? Dela já ir despertando também esse senso de respeito, de educação, né? Porque ela só dá aquilo que ela tem. A gente só vai dar também aquilo que ela tem. Não que justifique, né? Futuramente. Mas é para todo esse trabalho, desde esse professor com os bebês aos maiores, não é porque eu não estou trabalhando a leitura e a escrita que eu não vou saber como fazer o que estou fazendo. E aí eu venho colocar, estou falando aí dos bebês, né, do primeiro grupo dos bebês, aquela pessoa que diz que tem nojo, que faz cara feia, que fica xingando a criança, ou falando mal sobre o cocô dela, ou o fato dela estar ali agindo como bebê, né, se sujando, aquela coisa toda. Então, esse professor, né, esse cuidador aí, ele ainda não entendeu, ou ele não aprendeu o papel dele ali dentro desse trabalho. Né? Há essa afetividade que precisa existir. Esse cuidar, porque mesmo eles sendo bebês, a gente entra ali dentro dos campos dos 6 direitos de aprendizagem, né? De deixar essa criança brincar. E se eu estou tratando de bebês pequenos, eu preciso respeitar esse mundo infantil da criança, né? Esse universo dela, porque esse universo faz ela se desenvolver. Se eu converso com ela, se tudo eu falo para ela, se eu pego na perninha dela e digo, olha a perninha, e brincando e conversando, eu não estou querendo ali fazer com que ela já aprenda a falar o nome perninha, não. Mas eu estou ali sabendo o que eu estou fazendo, direcionando as minhas ações e o que houver de desenvolvimento e de aprendizagem, ela vai ali despertando, ela vai ali compreendendo. Quando eu vou perguntando para ela, né, porque ela é um bebezinho, né, de um ano e pouco, ela está dentro do grupo dos bebês, mas ela já está começando a despertar ali a compreensão. Você fala com ela já está começando mesmo ela não sabendo dialogar com você, mas ela já está começando a perceber do que você está tratando. Quando você pergunta, quer água? Né? Então, essa criança, ela já vai começar a pensar sobre o que é essa água, né? Então, é preciso esse educador, esse professor que está ali dentro desse primeiro grupo, ele saber, ele não agir, digamos assim, grosseiramente, de qualquer forma, né? Na ideia de que ele está cuidando, porque ele está fazendo o que é determinado lá, trocar fralda, dar banho, ou alguma coisa do tipo, né? Ficar lá com ele, cuidando dele, porque às vezes entende que o cuidar é simplesmente olhar, ou dar um banho e dar comida, né? Mas ele sabe exatamente como ele vai dar esse banho, né? A atenção que ele vai dar, a percepção que ele vai fazer a criança ter. Né? Vamos lavar agora o pescocinho. Olha, o que é o pescocinho? Olha aqui o pescocinho. Olha, o pescocinho está sujo, para a criança ir percebendo o que é o pescoço dela, né? Vamos lavar o bumbum, a perninha, porque parece bobo, mas ela ainda está se identificando o que é perna, o que é braço, o que é pescoço, o que é bumbum, qual a função dele. Então, essa ação, esse cuidado, esse
a postura que o professor, a ação que esse educador tem diante desse cuidar é que vai realmente fazer a diferença. Não é o fazer pelo fazer, mas é a postura que ele vai tendo e as ações que ele vai tendo ao fazer. E ele precisa ter consciência do que ele está fazendo, né? Não estou fazendo aleatoriamente, sem saber o que eu estou querendo. Não, eu estou cuidando, mas eu estou tendo um cuidado sobre isso. Né? Eu estou fazendo essa criança ali estar se percebendo, estar se enxergando, estar notando os coleguinhas, né? Tá aprendendo a comer, né? Como é que pega ali na colher, né? O que é que se bota na boca e o que é que não vai botar na boca. Né? O que é que a comida que come com a mão e a comida que não come com a mão. Né? Então, todo esse cuidar, porque é o cuidar, nos bebês, gente, é cuidar. Só que eu estou cuidando, como eu disse, eu passo, não é naquele sentido que eu passo o tempo todinho lá só fazendo e tomo, não dialogo com a criança, não converso com ela, né? Não toco, não faço essa percepção. Não, e olha que até o cantar, gente, eles adoram cantar, porque muitos às vezes até dormem com uma musiquinha agradável, com um sonzinho da mãe cantando, né? Mas tudo isso, se bem direcionado, se muito trabalhado, com a afetividade necessária, é fundamental. E isso também não deixa de ser uma aprendizagem para a criança. Porque ela está aprendendo a se conhecer, ela está aprendendo a conhecer o outro, ela está aprendendo a observar, a perceber as coisas que até então ela ainda não estava. É diferente daquela criança que você está ali realizando as coisas e você não está mudo, não dialoga com ela, não deixa ela andar, porque ela não pode andar. Aquela perspectiva não pode andar, então ela não desenvolver. Você dá banho, dá comida, faz tudo, mas você não estabelece nenhum relacionamento com ela, nenhuma afetividade, nenhum diálogo, né? Nenhuma percepção. Você não realiza essas intervenções durante os processos do cuidar que envolve tudo isso que eu já falei e muito mais. Né? No dia a dia, conforme as situações vão acontecendo, mas não estabelece isso e essa criança ela pode encontrar, né, não a mesma desenvolvimento que aquela em que o educador, né, o professor que está ali, ele vai ter esse cuidado. É claro, mas isso não é um papel da mãe? É o papel da mãe e é o papel da creche dos bebês, se eles estão cuidando dos bebês. Porque, primeiro, não é porque é o papel da mãe ou porque a mãe deveria, a gente nunca sabe se todas estão fazendo dessa forma, né? Mas, querendo ou não, independente de fazer ou não fazer, é papel da educação infantil no grupo dos bebês ter esse cuidado, né? Ter essa relação, essa harmonia, essa afetividade em todo esse desenvolvimento da criança. No perceber, né, no ver, até nas noções espaciais, o que é em cima, o que é embaixo. Né? Porque ela não consegue direcionar direita e esquerda, ainda nem tanto, só se a criança for muito já bem desenvolvida na linguagem, na fala, né? E entre outros aspectos. Mas se não, cima, baixo, né? Ela já vai começar a perceber essas noções de espaço. Mas isso vai depender das brincadeiras, das ações que esse professor está proporcionando, está realizando em todos os momentos, desde o brincar, desde o cuidar. Porque brincar faz parte de todo o universo da criança. Gente, um ponto muito importante que vai desde os bebês é aquela questão. Não existe, né, para a educação infantil e pior ainda para os bebês. Você dizer agora é hora de
tarefinha, agora é hora do brincar, agora é hora. Não! Tudo precisa ser uma brincadeira. Gente, por favor, tudo precisa ser uma brincadeira. Porque até comer para ele é algo divertido, né? Se você, porque ele está ali se divertindo, é algo novo, é o que ele está aprendendo. Claro, ele está se alimentando, está matando a fome dele. Mas ele tá brincando, ele está aprendendo. E é sempre uma diversão. Ele olha para você, ele se diverte, né? Com às vezes o jeito como você vai ensinando ali para ele como comer, olhando para o colega, comendo com o colega. Tudo precisa ser uma diversão. E você não pode fazer com que essa criança ela entenda ou ela pense que aquilo ali é um momento agora, acabou brincar. Agora não é mais momento de brincar. Não, tudo é uma diversão. E a criança precisa estar trabalhando nesse sentido, entendendo isso. Mas vamos continuando, depois a gente vai explicando um pouco mais, abordando um pouco mais dentro de cada grupo. Mas até mesmo ali nos grupos da creche, que ainda é creche, né? Os que a gente chama também de ninho maternal, é um nome que a gente dá apenas fictício, né? Porque tudo é creche, não deixa de ser creche. Mas ali para os grupos de crianças de 2 e 3 anos, né? Então, o que é que acontece? Ali também, gente, crianças de 2 anos não têm ainda uma coordenação motora desenvolvida, até mesmo as de 3 muitas vezes, desenvolvida para mim ficar pedindo para eles escreverem. Claro, eles podem ali pegar porque eles têm vontade, eles têm curiosidade. Aquilo é uma diversão, é uma brincadeira. Às vezes ele pegar ali um lápis maior, grosso e riscar, porque ali não deixa de ser uma diversão. Mas eu não posso colocar isso como uma tarefinha que ele tem que fazer. Porque se eu peço uma tarefinha para fazer, então eu estou querendo que ele faça corretamente. Então, por favor, gente, a criança ali de 2 anos não pode, não se deve, eu não posso querer que ela passe a aula toda sentada fazendo atividades, prestando atenção que você está lá na frente explicando para ela. Na educação infantil, nós não temos um currículo, não existe ali conteúdos para serem ensinados. Como eu disse, são ali os campos de experiência, né? E as habilidades para serem desenvolvidas, né? Para a gente que não tem ainda noção que ainda está acostumado dentro daquelas ideias de conteúdo que tem que ser ensinado, a gente até diz assim, é como se fosse o conteúdo, mas não é um conteúdo porque não é algo que a criança, você tem que ensinar ali para a criança e que ela precisa ali aprender isso ali para poder passar de ano ou assim por diante. Não é um currículo. Na educação infantil não existe currículo. Existem campos de experiências para serem desenvolvidos e esses campos de experiências, eles estão ali, nos remetem ali aos 6 direitos de aprendizagem, né, que a gente já falou em outra aula, em que eu preciso garantir a essa criança que ela, nas aulas, elas tenham o direito durante toda a aula. Não é na hora, não. Agora é horinha de brincar, não. Agora é horinha de fazer da tarefa, não. Agora é horinha do lanche, não. Não existe essa questão de horinha para isso, horinha para aquilo, não. Tudo é uma diversão. É como se dissesse assim, acabou a diversão, agora vamos falar de outro assunto. Não, tudo é uma diversão. Estão se remetendo aos 6 direitos de aprendizagem, ao brincar, ao conhecer-se, ao participar, ao conviver com outras crianças, explorar, gente, explorar. Ele precisa vivenciar, ele precisa explorar.
Participar, expressar-se, né? Em outra aula eu já falei isso, se você ainda não tem dúvidas nisso, não ficou claro, rever, tá? Esse vídeo. Aí o que acontece? Dentro desse campo, é importante, dentro dessas questões, é importante vocês compreenderem o seguinte: eu não vou me estender tanto, infelizmente, são assuntos que a gente precisa mastigar um pouquinho mais para ver se vai, assim, as pessoas vão tentando compreender o raciocínio, tá? Para poder ir chegando a amadurecer, a consolidar essa compreensão. Então, não vai dar para mim colocar tudo que eu gostaria de colocar, né? Então, parte eu vou deixar para uma próxima aula, para não ficar extenso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: um dos pontos a serem colocados é que nós temos aí o grupo dos bebês, como eu já disse, das crianças bem pequenas, que são ali de 2 a 3 anos, e das crianças pequenas. Vejam, como eu ia dizendo, nas crianças pequenas, que são essas de 2 a 3 anos, assim como nos bebês, não é admissível fazer tarefa escrita. Tá? Eu preciso estar ali ensinando, né? Eu posso ali trabalhar essas diversas noções de desenvolvimento dessa criança, dentro dos 6 direitos de aprendizagem. E aí você vai lá para as habilidades, gente, as habilidades de cada grupo desse. Qual é a habilidade que a criança precisa estar ali desenvolvendo? A escuta, a fala, a percepção, a interação. Vê quais são as habilidades que você precisa ali estar desenvolvendo. E vai pensando em que ações do brincar direcionado, né? E do brincar fazendo parte do cotidiano da criança, gente. Porque subir, descer, pular, correr, ouvir, né? Falar, né? Em diversas ações faz parte da vida dela. Mas eu preciso saber que ações lúdicas que eu posso proporcionar para essa criança, para ela estar ali desenvolvendo essas habilidades. Gente, entre coisas mínimas que estão ali dentro da sala de aula, até em casa, de recursos simples que eu posso estar ali ofertando para a criança. Então, para me desenvolver a coordenação motora, eu não vou precisar botar essa criança para escrever para poder estar ali desenvolvendo a coordenação motora dela. Ou botar para ela cobrir, gente. Gente, olha, o cobrir, ficar pedindo para a criança cobrir, não é admissível para a perspectiva de educação que nós temos hoje. Isso está dentro dos métodos e de concepções tradicionais de aprendizagem. Porque o que é que hoje a gente quer, entende? Essa criança ela precisa explorar o mundo ao redor dela. Ai, Kátia, mas ela precisa desenvolver a coordenação motora. Atividades de brincadeiras, né? Brincadeiras de encaixe, né? Ali onde ele tem que fazer ações até ali com palitos, né, que ele tem que enfiar, que ele tem que colocar dentro de buraquinhos pequenos, ali tá para insinuar uma costura, por exemplo. Eu posso pegar um cadastro, né, que tem a pontinha durinha, cadastros de tênis, e ali fazer um papelão, digamos, um tênisinho e pedindo ali quando a criança vai encaixando. Vejam quantas habilidades ali dentro de brincar, que ele vai estar ali desenvolvendo essa coordenação motora. Mas quando eu coloco, e assim tem outra gente, que a gente, quando o professor de educação infantil, ele precisa pesquisar. Ele precisa entender o que é educação infantil. O que é as concepções de educação infantil, né? O que é que convém para a educação infantil, o que não convém para a educação infantil. E pesquisar. E aprender com outros, os colegas, algumas experiências, pesquisar imagens. Ele precisa entrar dentro do universo infantil, tá? Porque não é um passe de mágicas, tá? Olha, imaginem a quantidade de possibilidades que existe para se trabalhar na educação infantil. E eu vou ficar ali parado
esperando que alguém venha me dizer e entrar na minha cabeça tudo que eu poderia fazer dentro da educação infantil. Não. Isso é um trabalho, um trabalho individual e que eu preciso estar ali buscando, pesquisando e descobrindo as possibilidades que eu vou ter para desenvolver dentro dessas perspectivas, né? Dentro do brincar, né? Dentro do explorar. Eu vou ali me tornar um especialista, um pesquisador, como professor da educação infantil, vendo ações, meios de se trabalhar dentro da educação infantil. Mas eu preciso entender antes o que convém e o que não convém. Quais são as expectativas, as habilidades, né, a compreensão de educação infantil que hoje se tem. Então, não dá para se trazer atividades escritas, né, pedindo para o aluno escrever a letra ou ficar repetindo a mesma letra, gente. Por favor, eu já falei sobre isso até em outras aulas presenciais, mas pedir para o aluno, ele vai cansar. Ele não vai aguentar, vai se tornar um tormento fazer a atividade, porque ele vai ficar repetindo a mesma coisa. O que é que essa atividade faz o aluno pensar, refletir? O que é que essas ações de repetição, de ficar repetindo a mesma coisa, né, vai fazer ele se desenvolver? Né? Então, não é admissível para a educação infantil, não é possível. Eu preciso explorar, entender que o brincar, a brincadeira, ela desenvolve essa criança. Ela é importante para a criança. E vejam, antes da gente, porque tinha outros pontos aqui, mas infelizmente vai ficar muito longo. E eu não vou ter como colocar tudo agora. Mas é preciso perceber o seguinte. É muito importante entender que ele não só está aprendendo quando ele está identificando letras e números. Você acha que a criança só está aprendendo? A criança agora aprendeu. Quando ela começa a identificar a letra e número, é porque ela aprendeu? Será que o fato dela estar ali, aprendendo a comer sozinha, a pegar, às vezes até cantar algumas musiquinhas que já dão, por isso que alguns até iniciam o inglês com crianças pequenas, porque eles aprendem ali a pronúncia de palavrinhas simples ali numa cantiga, numa musiquinha, e ele nem sabe que ele está aprendendo inglês. Ele nem sabe. E nem foi chato, e nem foi cansativo. Tá? Então, é nessa perspectiva do brincar. Então, a criança não só está aprendendo ali, se ela aprender letras e números. Quando ele está ali desenvolvendo a coordenação motora, de direcionamento, de saber se direcionar na rapidez, porque por incrível que pareça, quando você bota uma criança para correr, às vezes com obstáculos, né, de um lado para o outro, ele não tem coordenação. Muitas delas não têm. Quando você diz em cima, ele não sabe o que é em cima, não sabe o que é embaixo, né? Levanta a mão, levanta a outra mão, agora o pé, ele não sabe o que é que vem primeiro, às vezes se mistura, né? Ele às vezes a fala não tem desenvolvido, né? Não consegue ali estar identificando as cores, né? Brincando ali, identificando as cores, ele não sabe. E toda essa percepção, o saber falar, o saber muitas vezes dizer o que ele quer, porque às vezes ele não sabe se expressar porque não foi desenvolvido o expressar-se. Ele não sabe dizer o que ele quer, como ele quer, ou porquê daquilo ali. Porque não foi desenvolvido, não foi apresentado para ele ações que ele pudesse estar ali desenvolvendo o expressar-se, que é um dos direitos de aprendizagem. Então, o professor, ele precisa ter consciência disso, que o aluno não só está aprendendo se ele estiver ali fazendo uma atividade ou aprendendo identificando letras e números, não. Ele está aprendendo outras habilidades. Agora, o professor precisa saber nomear quais são essas habilidades para mostrar para os pais,
né? Quais são ali as habilidades das ações que ele está fazendo ali no dia a dia, né? E o que é que esses alunos já estão conseguindo? Às vezes até no respeito, de saber entrar na fila, porque não sabe, não aceita, não quer, né? Mexe com o outro, não tem resistência. Então, no respeito com o colega, de não morder mais, de soltar a chupeta, de aprender a fazer xixi sem a fralda, porque muitos ainda ficam grandes dependentes de fralda. Eu já cheguei a ver uma menina com 5 anos de idade, por incrível que pareça. Eu acho a coisa mais absurda que até então eu tinha visto. Mas eu vi, gente, uma criança. Vi pessoalmente, não foi o que me disseram, não, eu vi. E o pai me dizendo que a criança tinha 5 anos de idade e não sabia, e ainda usava fralda, porque não fazia xixi no banheiro. Então, gente, é coisa séria. E que por incrível que pareça, que a gente acha que vai soltar naturalmente, se não for ensinado, né? Se os pais muitas vezes acomodam naquele chamego, cabe ali, independente do pais acomodarem ou não, mas cabe ali a gente trabalhar isso de forma mais consistente na educação infantil. E entre essas tem outras, né? E basta a gente ir ali para a BNCC, os campos de experiência, o que é destinado para o desenvolvimento nessas habilidades, né, que vocês já tiveram um primeiro contato. O que é esperado dentro de cada campo desse. É claro que algo não significa que para a criança ir para o próximo grupo, né, para sair do grupo dos bebês, ela vai ter que ter desenvolvido tudo aquilo ali para poder ela ir para o próximo ano, né, para poder ela ir para de crianças bem pequenas, não. Ela não vai precisar disso. Mas eu, enquanto educador, tenho uma responsabilidade de entender o que é o universo da educação infantil. O que é que se aprende lá, né? Como é que a gente vai trabalhando? E esse como é que vai se trabalhando, ele nos remete a duas coisas. Primeiro, eu tenho que saber o que é trabalhar, né? O que é que eu preciso trabalhar. E o como eu vou trabalhar, isso vai se dando por meio da minha pesquisa, daquilo que eu vou investigando, que eu vou vendo os outros fazerem, que eu vou pensando a respeito e vou criando também, né? A partir daquilo que eu entendo que não pode fugir do brincar, né? Basta ali eu pegar os 6 direitos de aprendizagem, entender que eu não posso botar a criança como uma criança maior, né, que já tem alguns desenvolvimentos consolidados, para mim tá pedindo que ela fique ali sentada e eu ali explicando. Ela não vai aprender comigo ali na frente, ela sentadinha olhando para mim e eu ali explicando. Ela não vai aprender assim, gente. A gente não quer matar a infância da criança. Porque essa infância, ela é fundamental para o desenvolvimento dela. Criança precisa brincar, faz parte do universo dela. E sem esse processo da brincadeira, né, do envolvimento, do explorar, do vivenciar, do participar, do conhecer-se, né, do expressar-se, sem esse universo ali que é próprio do universo infantil, essa criança vai encontrar futuramente dificuldades em alguns campos. Eu não posso tirar isso dela, porque a partir do momento que eu proporciono isso para ela, ela vai estar aprendendo. E ela vai estar desenvolvendo. Se eu sou um profissional que sei o que estou fazendo. Né? Que sei exatamente o que eu estou fazendo. Então, eu preciso saber o trabalho que eu estou desenvolvendo ali. Eu preciso ter consciência desse trabalho que está sendo desenvolvido ali. E outra, eu tendo consciência desse trabalho, eu vou saber orientar os pais também. Quando esses pais chegarem e quererem que a criança passou o tempo todo e não aprendeu nada. Porque muitos pais, maioria, eles não sabem o que é educar na perspectiva da criança pequena. Porque eles acham que brincar não aprende nada.
ou que só se aprende, e isso vem até mesmo dentro dos professores, alguns que ainda estão trabalhando na educação infantil, mas não entendem, porque acham, vejam, quando eu me trato de crianças bem pequenas, ali, nos bebês e crianças bem pequenas, eu não vou, não significa que essa criança, ela vai estar ali aprendendo letras e números. Não necessariamente, principalmente quando é bebês, aí é que não deve mesmo. Deve ter essa preocupação, não. Né? A não ser que eu vá trabalhando uma musiquinha, e se esse aluno for aprendendo ali a mostrar o número, e a cantar, e tal, tudo bem, está acontecendo aleatoriamente, mas eu não vou querer que essa criança esteja aprendendo os números e as letras, gente. Porque ela precisa desenvolver aquilo que é próprio para a fase dela. E os números e as letras não é próprio para uma criança de 1 ano e pouco. Ela vai poder desenvolver isso lá na frente. Ótimo, mas é tão lindo uma criança com 1 ano já sabendo contar. Ela pode até aprender a contar, que ótimo. Eu não posso forçar. Porque não é porque ela não aprendeu ainda com 1 ano e pouco que significa que essa criança tem uma deficiência. Ou que ela não seja inteligente. Ou que ela não possa aprender quando ela tiver com os 3, com 4, com 5 anos. Não significa que ela não possa aprender. A grande questão está nesse aprendizado que eu proporciono, mas de forma livre e sem forçar a criança e querer que ela aprenda a todo custo os números e letras. Porque antes e mais especial e principalmente, ela precisa desenvolver os outros campos que vão facilitar para quando ela for aprender as letras e números. Então, gente, um ponto principal é que a aprendizagem não é só letras e números. A criança não está lá aprendendo só quando ela sabe isso, não. Eu estou frisando novamente, porque isso é uma compreensão que às vezes fica. Porque acha que às vezes ali o cuidar, ele também não está desenvolvendo, se você souber intervir. Se o professor souber estar ali trabalhando, está aí conversando, dialogando, falando com a criança enquanto troca, né? Mostrando, perguntando se está apertadinha, né? Se vai cair, o que é cair, né? O que é o cair? Vai cair a fralda? Né, conversando com ela, dialogando, fazendo ela explorar o mundo. Gente, ela precisa explorar o mundo, que é o mundo. O mundo é ali com os animais, a visão, é a percepção dela, do colega, do respeito. Ela precisa viver experiências concretas. E essas experiências concretas vão se dando através do brincar. Né? E que esse professor, ele precisa estar ali. Gente, eu insisto, ele precisa saber o que ele está fazendo. E ele precisa saber fazer. E isso não é um manualzinho ali que você vai ler, ou que eu vou estar aqui dizendo tudo que você precisaria aprender. Eu estou te dando nortes para você ter uma noção de onde você deve buscar para você aprender. Porque você imagina a quantidade, o universo, as possibilidades que você tem. Quando você está trabalhando ali com a criança de 2 anos, de 3 anos, as inúmeras possibilidades que você tem que estar trabalhando ali. Então, eu não daria para ficar assim, só te nomeando, dizendo o que você pode fazer. Até porque cada realidade é uma realidade diferente. Cada realidade, meu celular, cada realidade é uma realidade diferente. É uma situação diferente. Existem possibilidades diferentes. Né? E eu tenho que aprender a explorar. E é possível explorar. E é possível fazer muito. Mesmo em situações mais precárias. Porque essa atuação do professor faz uma diferença muito grande.
tá? No dia a dia, naquilo que ele pode proporcionar e realizar. Então, ele precisa estar ali orientando os pais, orientando essas famílias que às vezes dizem que o aluno está ali, passou o dia todo e não aprendeu nada. Passou ali na educação infantil e não aprendeu nada. E você precisa estar ali mostrando para ela o que foi que ela aprendeu. Porque aprender não se limita a ser letras e números. Se aprende muito mais e se aprende aquilo que é propício à fase dela, né? Então você pode estar ali conversando com os pais, com o profissional que você precisa ser, né? Identificando o trabalho que você está fazendo, a forma como você está fazendo e aquilo que os pais já podem perceber que a criança já está ali desenvolvendo, se realmente ela já estiver. Porque não é fala bonita, não, para ganhar pai nem mãe, não. É algo que você já vai ali percebendo, trabalhando. Umas crianças vão te dar um retorno maior logo no início, outras vão te dar só depois, né, com o passar, porque cada criança tem um desenvolvimento diferente. Não significa que uma é mais inteligente que a outra, mas são processos individuais da própria criança, tá? Então, é preciso brincar, é preciso desenvolver, é preciso essas compreensões, gente, que eu falei para vocês. Porque em outras aulas eu falei sobre a pré-escola. E rapidamente, porque vai ficar esse diálogo para depois, mas na pré-escola eu já posso estar ali trabalhando ainda dentro desse universo do brincar, dentro ali explorando toda a diversão, a criatividade, aí eu já posso estar ali, entrando mais a fundo na compreensão de letras, de fonemas, de números e assim por diante, tá? Mas isso é um assunto para uma próxima conversa e um assunto que é fundamental dentro da pré-escola, o professor de educação infantil, ele conhecer e ele aprender são a psicogênese da língua escrita, né, de Emília Ferreira e Ana Teberoski, as fases de desenvolvimento. Só que esse é um assunto mais profundo que vocês vão precisar conhecer também no ensino fundamental e que vocês vão ter uma disciplina sobre isso, né, letramente e alfabetização, mas se for possível, né, se a gente ainda tiver ainda dentro dessas aulas à distância, que já não pode ir para a prática, então a gente puxa para a teoria também, né? Então, a gente eu vou trabalhar isso mais com vocês no próximo período, tá? Essa psicogênese da língua escrita, porque ela é fundamental. Ela é necessária no fundamental, no ensino fundamental, mas ela já inicia na pré-escola. Já pode ser iniciada na pré-escola, mas sem perder o lúdico, sem perder as características próprias da educação infantil, que é o brincar, que é o divertir-se, que é o expressar-se, que é o conhecer-se, e assim entre todos os direitos e as habilidades que ela precisa estar ali desenvolvendo, o ouvir, né? O ouvir, tudo isso, mas de forma em que tudo isso seja divertido, seja prazeroso e que a criança pense. Então, nenhuma atividade, gente, que lhe remete a ficar repetindo, escrevendo a mesma coisa, não é bem-vindo. Ela entra dentro de uma perspectiva tradicional. Então, por favor, é preciso nos planejamentos do professor, e ali porque eu estou ali observando vocês, ficar bem claro a compreensão do que o professor quer. Tá? Eu preciso perceber, quando eu peço um planejamento a você, eu preciso perceber exatamente se você sabe o que você está fazendo. E eu não estou me falando assim, se você bota um teatro, não é que você sabe fazer um teatro, não. É que você sabe o que você quer quando você vai realizar um teatro com as crianças. O que é que você está querendo desenvolver nela? Por que você está fazendo esse teatro nessa temática, neste momento? O que é que você está trabalhando ali? O que é que você quer? E é claro que você não vai forçar ponto-chave também. Em tudo que a gente colocou sobre esse desenvolvimento e essa aprendizagem da criança, que não se remete à letra e números, mas, independente do que se remete, você não vai forçar a criança a ter que aprender.
Você vai trabalhando e conforme os estímulos que ela vai te dando, isso vai desenvolvendo. O que é principal é você saber se as estratégias que você está usando, se aquilo que você está fazendo, você sabe por que você está fazendo ali. Né? Então, você precisa saber qual é a sua perspectiva, o que é que você entende sobre a educação infantil. O que é educação infantil? O que é esse universo de educação infantil? O que convém e o que não convém para a educação infantil? Porque quanto mais você vai compreendendo isso e aprofundando isso, melhor você vai saber o que você está fazendo e como você está fazendo. Certo? Então, numa próxima aula a gente aprofunda um pouco mais. Eu espero que vocês tenham percebido ou tenham compreendido um pouco mais sobre essa educação infantil e que a gente divide ali entre creche e pré-escola. Né? Na creche, que entra ali entre os bebês e crianças bem pequenas, então os grupos de 1 ano a 3 anos, né? E a pré-escola, que é 4 e 5 anos. Né? A pré-escola, eu já posso estar ali já iniciando um processo de alfabetização, mas não uma alfabetização sentada para escrever e aprender exclusivamente, mas uma alfabetização sem perder esse lúdico, essa brincadeira, porque eu não tenho o objetivo de alfabetizar. Eu vou iniciar o processo na pré-escola, mas eu não vou alfabetizar. Se essa criança chegar a alfabetizar, tudo bem, mas eu não vou alfabetizar, porque o processo de alfabetização ele tem hipóteses. Que é isso que eu disse a vocês que a gente vai trabalhar mais no próximo período, tá? Eles têm hipóteses. E o que eu quero é que a descobrir em que hipótese essa criança está e como eu vou contribuindo para ela ir pulando de hipóteses, sem perder o lúdico, sem perder todos os direitos de aprendizagem que essa criança tem, sem fazer ela sair do mundo do universo infantil, da brincadeira, da diversão, da construção, porque eu não posso negar isso à criança. Isso desenvolve a criança, isso faz a criança aprender, tá? Então eu não posso tirar esse direito, porque nunca mais na vida dela ela vai ter, se eu tirar esse direito de brincar, né, de divertir-se ali, de expressar, de conhecer, e principalmente do brincar, se eu tirar isso da criança na infância, em nenhuma outra fase da vida dela, ela vai ter condições de realizar isso da forma como ela realizaria e na infância. Então, não posso tirar isso dela. Eu não tenho direito de fazer isso com dela, porque o universo dela, a aprendizagem dela acontece dessa forma. Então, eu repito, atividades e ações de escrever, de fazer com que a criança fique a aula inteira sentada, olhando para você, explicando, não é aprendizagem na educação infantil. Tá? Você vai aprender, você vai conhecer, entrar em Facebooks, entrar em grupos, em Instagrams que vão te apresentar de forma lúdica como explorar e como desenvolver essas aprendizagens na educação infantil. Mas cuidado, porque o que eu mais estou encontrando aí dentro assim, não aqui na região, mas de forma geral, são atividades voltadas à educação infantil e até livrinhos e algumas coisas da educação infantil, que é pedindo para a criança ficar escrevendo e repetindo a mesma letra, repetindo um número, cobrindo, tá? Não, que você percebe que não faz a criança refletir. Não é apropriado. Nem para a educação infantil, nem para a fundamental. Mas, principalmente, na educação infantil é que não pode mesmo. E no fundamental também não. Tá? Aí é outra perspectiva que a gente fica para depois. Mas espero que vocês tenham compreendido. Não vou me alargar mais ainda, senão vai ficar mais demorado. E depois a gente vai aprofundando mais o assunto. Valeu, tchau, tchau.